Irmãos, eu quero trazer uma mensagem para os nossos corações nessa manhã, que está baseado na vida, no texto, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu vou ler, e na sequência vamos entender um pouquinho do contexto e tirar algumas aplicações para a nossa vida. O texto diz assim: Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul, para que eu possa fazer o bem, por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: Tu és Ziba? E ele respondeu: Teu servo. O rei prosseguiu, o rei Davi: Não existe alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Davi lhe perguntou: Onde ele está? E Ziba responde a Davi, ao rei: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou-se com o rosto em terra, e lhe fez reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: Aqui está teu servo. Então Davi, o rei, lhe disse: Não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, pai de Jonatas, e tu comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: Quem é o teu servo para tentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Dei ao filho do teu servo tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Senhor Deus, aqui estamos nós diante da tua palavra, diante do teu Espírito, pedindo que o Senhor continue a falar conosco, como já o tem feito através dos cânticos, das músicas, das orações. Que o Senhor continue a falar conosco, em nome de Jesus. Esse texto fala da vida de um homem, cujo nome era Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, como o próprio texto nos informa. Jonatas, filho de Saul. Então Mefibosete era neto de Saul, o rei Saul. Após a morte de Saul e Jonatas, em uma guerra, Davi assume o reinado de Israel. Mefibosete, ele tinha 5 anos, quando aconteceu que seu pai, Jonatas, e o rei Saul, diante de uma guerra, numa guerra, eles faleceram, e a mulher que cuidava de Mefibosete saiu com Mefibosete nos seus braços para fugir, e houve ali um acidente, uma questão, e Mefibosete cai e fica aleijado dos seus pés. Diante daquela queda, Mefibosete ficou aleijado. Então nós estamos aqui diante de um homem que, desde os seus 5 anos de idade, era um aleijado. O nome Mefibosete tem por origem hebraica, e ele tem lá um significado onde a maioria dos teólogos entendem que é isso. Era aquele que era capaz de fracassar a sua linhagem. Mefibosete, aquele que foi capaz ou que era capaz
de fracassar a sua descendência, a sua linhagem. Ou distribuidor de vergonha. Esse era o nome de Mefibosete. E alguns anos depois desse episódio, que aconteceu aos 5 anos de idade, o texto vai nos informar que Davi, já rei de Israel, ele chega para um dos seus servos e pergunta: tem algum descendente de Saul, para que eu possa usar de misericórdia para com ele? Então Ziba fala: olha, tem lá Mefibosete, e ele mora na cidade de Lodebar. Tragam-no até mim, para que eu use de misericórdia até ele. E assim fizeram e trouxeram Mefibosete até diante, ou à frente de Davi. Davi então manda chamar Mefibosete, e ele se apresentou ao rei, tremendo e temendo por sua vida. Mas Davi disse a ele que não precisava ter medo, pois queria simplesmente ser bondoso para com a vida dele, por amor a Jonatas. O rei Davi então restaurou todas as propriedades que haviam pertencido a Saul, o avô de Mefibosete, descendente de Saul, e concedeu-lhe um lugar à mesa do rei, para que sempre tivesse comida e um lugar para se sentar. Mefibosete ficou muito grato e prostrou-se então, o texto diz, perante Davi, chamando-o de meu senhor. E a partir de então ele passou a viver não mais em Lodebar, mas a viver em Jerusalém, sempre junto ao rei. Eu acho que vale um pouco a pena a gente entender o significado de Lodebar. Lodebar é a junção de duas palavras, Ló-debar. Ló, os teólogos vão entender que é 100, e Debar é pasto. Uma cidade sem pasto. Entendendo que a cultura principal naquele contexto era a agricultura, uma cidade que não tivesse pasto não tinha alimento. Uma cidade que não tivesse pasto, ela passava por terríveis necessidades. Uma cidade que não tivesse alimento, ela não tinha perspectivas nenhuma. Não é de prosperar, se quer ter as suas necessidades básicas supridas. Essa cidade é a que Lodebar foi levado. Uma cidade sem perspectiva de continuidade. Uma cidade com muita dificuldade, com extrema dificuldade, com extrema sequidão. Lodebar, uma cidade sem pasto, uma cidade sem alimento, uma cidade sem suprimento, uma carência total. Mefibosete, então, passa a ser, irmãos, um colecionador de traumas. E eu aqui, diante do pastor Silas Molotchenko, pastor, professor da teológica, da cadeira de psicologia, vou ousar falar alguma coisa sobre traumas. Pastor, depois o senhor me corrige em alguma coisa. Mas Mefibosete, ele era alguém que tipificava o colecionador de traumas. E traumas, é muito difícil nós lidarmos com traumas, porque o trauma, ele rouba a nossa vida. O trauma rouba a nossa energia. O trauma, ele traz marcas terríveis nas nossas vidas. O trauma, ele nos desfigura, ele muda, ele faz com que nós não consigamos muitas vezes respirar, o nosso corpo
sente isso além das nossas emoções. Mefibosete agora um colecionador de traumas. Você já colecionou figurinha de álbum, né? Da Copa, a gente sempre faz isso. Mas ele não estava colecionando figurinha porque ele queria. Ele foi numa situação porque aconteceu. E um dos traumas que eu identifico aqui, pastor Silas, é o trauma físico. Aquele homem agora aleijado de ambos os pés, impedido de exercer a sua função de guerreiro, porque ele era um filho de um rei que era guerreiro. E ele estava impedido agora de exercer aquilo pelo qual ele foi criado, aquilo pelo qual estava nascendo no seu coração. O trauma físico, como príncipe, ele deveria empunhar a espada e lutar, mas era incapaz. Agora, quando muito, ele empunhava não sei nem se podemos chamar de muleta, empunhava alguma coisa para que se rastejar. Trauma físico, trauma familiar. Ele recebe a notícia, a triste notícia: teu avô morreu, teu pai morreu, a sua família morreu. Que trauma familiar terrível, lidar com essa questão da morte, principalmente quando envolve a nossa família. E Mefibosete agora está ouvindo: seu pai morreu, seu avô morreu, seus irmãos morreram, a sua família morreu. A sua família acabou. Trauma familiar. Trauma emocional. Passou a referir-se a si mesmo. Olha só a expressão que ele usa em relação a ele: sou um cão morto. Trauma emocional. Isso denotando todo o desprezo e a insignificância que ele sentia diante daquela situação. E aquele trauma o afasta da sua identidade de príncipe. Aquele trauma o afastou da sua identidade de príncipe. Teve um outro trauma, pastor Silas, o trauma social. Aquele homem agora é levado para morar em Lodebar, aquele lugar que eu mais ou menos narrei para você. Um lugar longe, desprezado, insignificante, não tinha nada para oferecer, um lugar de esquecimento, um lugar de ir morrendo aos poucos. Ir morrendo aos poucos. Mefibosete foi levado a esse lugar. Trauma social. Lugar de esquecimento, lugar de desprezo, lugar da vergonha. Tem um outro trauma que eu identifico aqui também. O trauma espiritual. O fizeram esquecer quem ele era. Perdeu a visão de si mesmo como príncipe que era, e passou a viver como um escravo das suas feridas emocionais. Sabe aquela expressão comedor de bolotas que a gente vê no Novo Testamento? Era essa situação de Mefibosete, lambendo as suas feridas ao longo da sua vida. Esses traumas marcaram terrivelmente a vida de Mefibosete. Por isso nós precisamos, e o texto nos sugere isso, precisamos ir ao encontro do rei como estamos. Na minha condição, da mesma forma que Deus nos convida a aproximar dEle,
como estamos, Davi também chamou a Mefibosete na condição que Mefibosete estava. Era naquela condição, naquele momento. Precisamos ir ao encontro do rei como estamos. Precisamos reconhecer a nossa situação. O reconhecimento é o primeiro passo para qualquer mudança. É o reconhecimento. Qualquer mudança implica em reconhecer a situação. Qualquer mudança que possa, se é que aconteça, se porventura acontecer, tem que reconhecer a situação naquele momento. Precisamos renovar o nosso temor ao Senhor, nos aproximarmos dEle com temor, e Ele nos restaura. Por quê? Por quê? Pergunta, Gui, por quê? Por quê? Pergunte aí, irmão, por quê? Pergunte. Por quê? Vocês estão muito quietinhos, isso me assusta, e eu estou transpirando ainda mais. Por quê? A graça e a misericórdia de Deus são maiores do que nossos fracassos. A graça e a misericórdia de Deus são maiores do que nossos fracassos. Primeiro lugar. Segundo lugar, a fidelidade de Deus, ela é inabalável. Inabalável. A generosidade de Deus, ela é ilimitada. Ela é ilimitada. Deus é capaz de restaurar aquilo que foi perdido. Deus não desiste de nós mesmo quando nós estamos em Lodebar. Deus não desiste de nós. Mefibosete foi então restaurado à posição de príncipe e passou a comer continuamente à mesa do rei. Aquilo que ele havia perdido foi restituído. Davi então estende a sua bondade e compaixão. Não manteve, interessante, porque Davi, por tradição, ele tinha o direito de matar toda a descendência dos reis anteriores. Mas ele não se valeu daquela tradição, daquilo que ele tinha por direito. Ele preferiu usar de compaixão e misericórdia. Mas ele tinha direito. Se ele o fizesse, estaria feito. Ele tinha o direito. Alguns vão falar, ele tinha o dever. Dever é uma questão muito pessoal, mas direito ele tinha. Talvez aqui os advogados possam depois me explicar algo melhor, direito e dever, então depois vocês me explicam melhor, né? Nós temos alguns bons irmãos advogados aqui. Ele tinha o direito, mas dever, ele achou que ele deveria usar de compaixão e misericórdia. E então Davi restaura, lhe redimiu, lhe concedeu morada, acolhimento. O rei Davi, a gente precisa entender que essa história retrata, tipifica Jesus. Nós não estamos falando de Davi aqui, o rei Davi, o homem Davi. Essa história tipifica o que Jesus fez por nós. Davi retrata aquilo que Jesus fez por mim, por nós, quando eu e você não éramos dignos de sequer nos aproximarmos dele, e a gente sabe disso, sequer sentarmos à sua mesa. Éramos por natureza inimigos.
inimigos de Deus. E a tradição diz que os meus inimigos eu tenho por direito extinguir, matar, cortar o mal pela raiz. Eu tenho esse direito. Mas Davi, Cristo aqui, Davi tipificando Cristo, nós vemos o amor de Deus. Por isso, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo João 3,16, que é o centro da palavra de Deus. A gente pode saber um salmo de cor, 5, 10. Essa semana, no começo do ano, eu e Léo estávamos no retiro de pastores, e tinha lá um pregador. Cada mensagem, Léo, ele falava em torno de 20 textos bíblicos, mas não era um versículo, era o capítulo inteiro, sem ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia. Tem um pastor, amigo nosso, pastor Manu Mesa Barba, no encontro que teve de pastores, ele pediu 3 voluntários. Edson, eu fui um deles, eu sou 3 voluntários para vir à frente, 3, eu fui um deles. Aí ele falou, olha, quem acertar o que eu vou perguntar, ele chamou primeiro, depois falou, quem acertasse, senão eu não teria ido, vai ganhar um chocolate. Aí, para o primeiro, ele falou, escolha 1 ou 2. A pessoa escolheu 2. Ele falou, acertou, ganhou um chocolate. Aí, para o segundo, ele falou, escolha de 1 a 26. A pessoa falou um número, ele acertou, deu um chocolate. Eu era o terceiro. Falei, mano, todo mundo acertou, só faltava eu errar. Imagine o trauma, pastor Silas, que eu ia ficar. Escolhe de 1 a 16, eu escolhi um número. Acertou. Falei, meu Deus, acertei. Aí ele pregou no texto que nós escolhemos. No Novo Testamento, o número correspondia ao livro de Judas, e o versículo que eu escolhi, ele pregou. É muita competência, é muita... Então, eu não sou... A gente está aqui somente pela graça. Mas muitas vezes nós estamos em Lodebar. Estamos vivendo em Lodebar, um lugar de prostração, um lugar de reflexão, um lugar de angústia, um lugar de dissabores. E mesmo nós, estando em Lodebar, o Rei dos Reis nos chama de Lodebar e nos faz assentar à sua mesa. Nos faz assentar à presença de Cristo. E agora Mefibosete tinha feito um percurso do palácio para Lodebar, e agora ele faz o trajeto de Lodebar para a mesa do rei, para Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Porque Lodebar não é o nosso lugar. Nós não nascemos para viver em Lodebar. O inferno, e aqui a gente não pode destituir também o inferno, o poder das trevas que veio matar, roubar e destruir. Não podemos também ficar só no lado racional. Ele quer também que nós fiquemos aleijados e que passemos a morar a vida inteira em Lodebar. Ele é o maior interessado nisso. Mas Cristo nos tira de Lodebar, daquela cidade da vergonha,
aquele local de destituição de tudo, para viver em Jerusalém à mesa do rei. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. De Lodebar para Jerusalém. É muito interessante porque Mefibosete, olha que curioso, irmãos, ele não foi chamado para ser julgado. Ele não foi chamado para ser julgado. Ele foi chamado para ser acolhido, para ser honrado, para ser restaurado. Aquilo que ele tinha recebido como príncipe, aquilo que ele havia recebido como filho, aquilo que ele havia recebido como amigo. Lodebar foi um erro. Lodebar foi um erro. Foi algo que não era para ter acontecido. Mas ele estava em Lodebar. Deus resgata e transforma vidas. Ele traz esperança em meio das situações mais difíceis, mais angustiantes. Ele muda esses cenários, essas situações. E de agora em diante, Mefibosete passa a experimentar a graça e a misericórdia. Graça e misericórdia. Essas duas palavras que têm uma profundidade tão grande. Graça, que é o favor imerecido, não é o que eu mereço. Mas João 3,16 me alcança, me insere nessa graça e misericórdia. Mefibosete, então, passa a experimentar isso. Irmãos, a história de Mefibosete ilustra misericórdia. João 3,16. O amor de Deus é tão grande, tão infinito, tão gigante, que nos alcançou, que me alcançou. A história de Mefibosete, então, ilustra o amor de Deus, fidelidade, generosidade e restauração que vem de Deus. Independentemente das circunstâncias, Deus alcança os esquecidos, os excluídos, com a sua graça. Mefibosete experimentou disso. Mefibosete que, daquele momento em diante, o cenário dele era de viver como que um leproso, como que alguém que não era digno de viver numa sociedade, como aquele que seria visto como o destruidor de linhagem, o instituidor de vergonha. Davi chama Lodebar para experimentar da sua bondade e misericórdia. Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Que Deus abençoe nossas vidas.